E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver um exemplo de inequação, e nesse caso um fantasma está representando a nossa incógnita. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. No enunciado nós temos o seguinte: na desigualdade abaixo, o fantasma pode assumir diferentes valores. E nós temos a seguinte inequação, na qual aparece um fantasma somado com 2 vezes 5 e isso tem que ser menor do que 16. Se a desigualdade é verdadeira, quais valores o fantasma pode assumir? Nesse caso, nós vamos determinar quais são todos os possíveis números que poderiam substituir essa figurinha do fantasma para que essa desigualdade continue sendo verdadeira. Tendo isso em consideração, nós vamos utilizar uma letra para representar o fantasma. Vamos considerar a letra F. Então nós teríamos o seguinte, que f somado com 2 vezes 5 precisa ser menor do que 16. E aqui nós temos um caso de inequação. E vocês podem se perguntar, mas como que eu resolvo uma inequação? Para resolver uma inequação, nós sempre precisamos considerar que a mesma operação que eu realizar no membro esquerdo da desigualdade terá que ser realizada no membro direito dessa desigualdade. Então vejamos, como nosso objetivo é determinar quais são todos os valores que f pode admitir, ou seja, essa figura do fantasma, então nós vamos isolar esse f nessa inequação. E para isolar esse f, nós precisamos considerar que outros números que estão no mesmo lado dessa desigualdade em que o f está e analisar que operações nós podemos realizar de modo que o f fique isolado. Então nós temos f mais 2 vezes 5. Aqui nós podemos já resolver esse 2 vezes 5, uma vez que primeiro resolvemos a multiplicação e depois a soma. Vejamos como vai ficar. Nós temos f mais 2 vezes 5, que é igual a 10. E isso precisa ser menor do que 16. Agora chegamos em um ponto em que podemos considerar o que é possível fazer com esse mais 10 de modo que o f fique isolado. E para anular esse mais 10, nós sabemos que se nós realizarmos uma subtração de 10 unidades, o f ficará sozinho. Então nós vamos ter o seguinte, lembrando que para manter a relação de desigualdade nesta inequação, nós precisamos realizar a mesma operação em ambos os membros dessa desigualdade. Portanto, estamos subtraindo 10 no membro esquerdo e subtraindo 10 no membro direito também. E nós temos o seguinte, f mais 10 menos 10. Mais 10 e menos 10 vão se anular. Desse modo, f precisa ser menor do que 6. Agora precisamos interpretar e compreender essa resposta. Vejamos, se f precisa ser menor do que 6, então eu estou querendo dizer que qualquer número menor do que 6 vai satisfazer essa desigualdade? Vamos analisar um exemplo. Vamos supor que f seja igual a 1. Então nós temos 1 mais 2 vezes 5. Nós vamos calcular essa expressão para analisar se de fato é menor do que 16. Primeiro nós resolvemos a multiplicação, 2 vezes 5. Então nós teremos 1 mais 2 vezes 5, que é igual a 10. Ou seja, 1 mais 10 é igual a 11. E nós sabemos que 11 é menor do que 16. Portanto, nós conseguimos verificar que de fato o 1 pode ser um possível valor que esse fantasma representaria. Agora, imagina se fôssemos escrever todos os valores que o fantasma pode representar. Nós nunca terminaríamos essa lista, porque, bom, vamos pensar juntos. No conjunto dos números naturais, se eu considerar essa desigualdade, f é menor do que 6, eu sei que todos os números naturais menores do que 6 são 0, 1, 2, 3, 4 e 5, mas nós não colocamos essa restrição no enunciado do problema. Portanto, podemos considerar também os números inteiros negativos, ou seja, teríamos também como solução o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. E se incluíssemos também os números racionais, dentre eles as dízimas periódicas? Isso porque não falamos dos números irracionais. Dessa forma, podemos notar que é um trabalho impossível escrever todos os números reais que são menores do que 6. Por isso nós utilizamos essa representação, na qual nós temos que f é menor do que 6. Essa representação indica que o conjunto de todos os números possíveis que nós poderíamos utilizar para resolver essa inequação precisam ser menores do que 6, o que ressalta a importância da utilização do sinal de desigualdade, nesse caso, o sinal de que f é menor do que 6. No entanto, nós temos também mais 3 sinais, que são esses que estão aparecendo aqui, o que totaliza 4 sinais de desigualdade. Por isso que a nossa resposta precisa aparecer dessa maneira, na qual f é menor do que 6, porque qualquer número menor do que 6 pode substituir esse fantasma. Se você acha que ainda está muito complicado,
vamos fazer uma interpretação geométrica dos resultados que nós obtivemos até agora. Para fazer essa interpretação geométrica, nós vamos considerar esta reta numérica. Então vejamos, o fantasma somado com 2 vezes 5 precisa ser menor do que 16. E a primeira coisa que nós fizemos foi a multiplicação. Nós já podemos deixá-la resolvida, e nós sabemos que 2 vezes 5 é igual a 10. Então, nós precisamos resolver essa inequação, que o fantasma mais 10, ou um número somado com 10, precisa ser menor do que 16. Dessa forma, então, o resultado dessa soma precisa ser menor do que 16. Ele não pode ultrapassar este número que nós temos aqui, que é o 16, que está nessa região que está em vermelho. E pensando nisso, vamos supor o seguinte ponto, o ponto F. O ponto F representa o fantasma. E, supondo que ele seja igual a 2, nós vamos analisar se F é igual a 2 é uma possível solução dessa inequação. Então nós teríamos 2 mais 10 e isso teria que ser menor do que 16. Ou seja, 2 mais 10 é igual a 12, e 12 é menor do que 16. Mas como podemos compreender isso geometricamente? Bom, considerando que o ponto F está sobre o número 2, nós vamos somar 10 unidades. E ao somar 10 unidades, nós teremos que o ponto F mais 10 é igual a 12. E 12, de fato, ainda não atingiu essa região em vermelho, ou seja, ainda é menor do que 16. Agora vamos trocar o F por um outro número. Supondo que F seja igual a 7, e substituindo 7 aqui no lugar do fantasma, nós temos o seguinte, que 7 mais 10 será igual a 17. E 17 vocês podem perceber que já é maior do que 16. O que isso significa? Que quando o fantasma é igual a 7, nós teremos 7 mais 10 e 7 mais 10 é igual a 17. E 17 não é menor do que 16. Portanto, o 7 não representa uma solução. E ao observar que 7 no lugar de F não satisfaz essa desigualdade, nós estamos de acordo com a solução que nós chegamos, porque a solução que nós chegamos era que F, ou seja, o fantasma, deveria ser menor do que 6, e 7 é maior do que 6. Agora vamos fazer uma análise mais dinâmica direto no software GeoGebra. Bom, aqui no GeoGebra nós temos o seguinte, a nossa inequação na qual F mais 10 é menor do que 16, e aqui nós temos o ponto F, que representa o fantasma, e o ponto M, que representa o fantasma mais 10. E aqui, no caso, o nosso ponto F está justamente no número 0. Então vamos modificar esse número e analisar o que acontece com o ponto M. Vocês podem observar que conforme eu aumento o valor de F, o ponto M vai se aproximando cada vez mais do 16. E quando esse meu ponto F ele é igual a 6, observem aqui, ó, quando ele é igual a 6, nós teremos que o fantasma mais 10 tem que ser menor que 16. Mas se o fantasma for igual a 6, eu tenho que 6 mais 10 é igual a 16, porque 6 mais 10 é 16, e 16 é igual a 16. Desse modo, no ponto 6, nós já não temos mais uma solução para essa inequação. Por quê? Porque nesse caso, nós teremos que 16 é igual a 16, e nós precisamos que F mais 10 seja menor, e não igual a 16. E quando F ultrapassa o valor de 6, vocês observam que o ponto M, ou seja, F mais 10, já ultrapassa esse 16, que inviabiliza a solução para a nossa inequação. Dessa forma, como vocês podem observar aqui, para qualquer valor menor do que 6, a nossa inequação possui uma solução. Ou seja, nós não conseguimos escrever uma solução específica, mas um conjunto de soluções para esta inequação. Espero que a interpretação geométrica tenha ajudado a compreender um pouco mais a respeito do conceito de inequação do primeiro grau. E se você resolveu esse problema de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto da resolução, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias de resolução juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, desafios, inequações, problemas e suas resoluções. Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos.